Olá, pessoal. Vamos continuar, né, nos estudos sobre o pensamento da filósofa brasileira Djamila Ribeiro no livro Lugar de Fala. Um livro com poucas páginas, mas que traz bastante reflexão cara para a filosofia, sobretudo para a sociedade brasileira, né? Então, para a gente dar continuidade, eu falo continuidade porque já teve uma outra aula que eu fiz um exercício de passar por todos os capítulos, né? E hoje, especificamente, eu vou tentar dialogar, conversar um pouco sobre o capítulo 4, logo no início, em que a Djamila fala do regime de autorização discursiva, né? Regime de autorização discursiva, que é uma etapa muito importante no percurso que a Djamila faz nesse livro Lugar de Fala. Então vamos lá. A Djamila começa o capítulo 4, que é um capítulo importantíssimo, que é onde ela vai já juntar várias informações que ela traz dos capítulos anteriores, 1, 2, 3, né, que fala do lugar da mulher negra, apresenta a estrutura da pirâmide social, revela parte da influência da Simone de Beauvoir na condição da mulher como sendo a condição do outro. Nesse quarto capítulo, a Djamila começa a delimitar mais precisamente a compreensão dela a partir da própria realidade brasileira, né? É, da, do lugar de fala enquanto um construto filosófico, um construto teórico, um apontamento epistemológico do pensamento de uma mulher filósofa negra, né? Então, o regime de autorização discursiva, ela inicia o capítulo 4 e diz que ela vai falar de discurso, né? Ela vai tratar dessa reflexão de autorização discursiva a partir de um apontamento filosófico do Michel Foucault, né? Em que trata a noção de discurso, discurso muito compreendido a partir de poder e poder e controle, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão da perspectiva que a Djamila vai abordar sobre discurso. Agora veja que tem uma relação quando a Djamila vai falar de discurso, autorização discursiva e fala, né? Então, mesmo olhando para as palavras, sem a gente ainda fazer uma análise, a gente já pode ver uma certa relação, né? Lugar de quem fala. A fala, ela é efetivada, ela é dita, ela é expressa por alguém, por um corpo que tem uma localização. Ou seja, alguém que discursa, alguém que apresenta uma narrativa. Então, ou seja, alguém que está localizado espacialmente e, portanto, né, vimos nos capítulos anteriores, portanto, socialmente. Né? Pois bem, então, para acompanhar um pouco essa reflexão da Djamila, né, eu vou fazer um exercício, vou repetir um exercício que geralmente eu faço em sala de aula. Então, eu chego em sala de aula e digo que peço para as estudantes elas e eles se organizarem desordenadamente, aleatoriamente em sala de aula. Então, e não falo porque eu só peço, olha, se desorganizem, saem das fileiras uniformizadas, né? Se organizem onde quiser. Depois que as pessoas se organizam em sala de aula, eu distribuo, né? Então, aqui eu tenho vários corpos distintos espalhados pela sala de aula. As pessoas vão se organizando aleatoriamente, até então ninguém sabe por quê, não sabe para quê. As pessoas se organizam nessa sala de aula. Aí, nesse momento, a gente já percebe um pouco da dificuldade de desordenar o ambiente, assim, de sair da organização uniformizada, né? Que os adolescentes têm, em função de tantos anos, né? Seguindo a mesma normalização. Então, eu peço para desordenar.
depois que todo mundo se organizou, né, saiu das linhas sequenciais, uma atrás da outra, eu espalho na sala de aula alguns materiais, alguns objetos no chão. Eu vou lá e coloco alguns livros meus, material que eu tenho junto comigo, em um determinado ponto, em algum determinado lugar na sala de aula. E aí eu peço para que cada pessoa individualmente, de onde está, da localização onde está, olhe para esse objeto, para esses objetos, e com no mínimo 3 linhas, registre numa folha lá no caderno, no papel, a sua percepção desses objetos. O que ela consegue, o que essa pessoa consegue ver, né? E eu digo que cada pessoa vai ter uma mesma condição temporal. Uma condição temporal igualitária. Ou seja, todo mundo vai ter 10 minutos para escrever no mínimo 3 linhas sobre esses objetos que cada pessoa está vendo do lugar, da distância em que se encontra. Passados os 10 minutos, eu peço para que os estudantes comecem a ler essas descrições. Então, tem estudante que lê e me diz que viu livros, que viu folhas com anotações de aula dentro dos livros, me diz que viu canetas, lapiseiras, borrachas dentro de um estojo, fala a marca do estojo. Então, essa estudante, por exemplo, que está aqui, ela geralmente faz uma descrição mais genérica. Por quê? Porque ela está um pouco distante dos objetos. E com certeza com outras carteiras, outros copos aqui no seu campo de visão, né? Na frente aqui da visão dela. Essa outra pessoa aqui, ela está mais próxima do objeto. Ela tem, portanto, algumas vantagens em termos de distância, né? No caso desse exemplo, para fazer a descrição desses objetos. Essa outra aqui também faz uma descrição. Então, aí terminam, todos os estudantes fazem essa descrição, e eu digo, agora eu vou definir que a pessoa que mais detalhou esses objetos observados, quem melhor registrou esse detalhamento, ou seja, quem melhor narrou essa visão dos objetos que foram disponibilizados no chão, igualmente, eu uso sempre essa palavra, igualmente para todo mundo que está presente na sala, essa pessoa vai ser designada como tendo a melhor narrativa, a mais importante narrativa e, portanto, a mais verdadeira narrativa sobre quais objetos tem e quais objetos são esses. Porque essa pessoa detalhou mais, ela falou mais. E por ser a mais importante e apresentar a narrativa verdadeira, ou seja, a descrição verdadeira desse fenômeno, né, dos objetos que estão disponíveis, ela vai ser também a pessoa mais rica do país, certo? E aí esses estudantes e as estudantes começam a discordar. Porque, peraí, não foi uma condição igualitária. E aí eu questiono, como não, se eu dei o mesmo tempo? E, imediatamente, as pessoas percebem que não é uma mesma condição. Por quê? Porque cada pessoa está localizada num ponto do ambiente. Portanto, tem um campo de visão diferenciado. Ou seja, tem condições diferenciadas para fazer a descrição. Então, esse é o primeiro exercício. Mais à frente, né, depois que a gente conversa sobre essas diferenças, porque alguém está mais próximo, eu digo, então agora a gente vai pegar esses objetos aqui e vamos trabalhar com temas que estão presentes na nossa sociedade, que estão presentes nas relações humanas. Então, aqui entra o tema, por exemplo, das cotas raciais, o tema da violência contra as mulheres, o tema das diversidades, né? Como é que nós definimos a partir de diversas localizações, ou seja, campos de visões ou perspectivas de ver
e de estar mais próximo ou mais distante de um fenômeno, de uma relação, ou de um grupo que vai decidir algum assunto, como que a gente faz a escolha pela narrativa que vai ser considerada a mais verdadeira, a mais importante, e que vai ser tornada, vai ser transformada na narrativa referência que vai servir para todo mundo que está nessa sala? Esse é o ponto de provocação da aula, né? Daí a gente conseguir trabalhar o regime de autorização discursiva. Depois que eu faço esse exercício, é importante a gente apresentar a definição que a Djamila traz do discurso. Discurso como um sistema que estrutura determinado imaginário social. Então, peraí, a narrativa que for eleita como sendo a mais importante, como eu fiz aqui, ou seja, a que mais descreveu os objetos, essa narrativa é a narrativa que vai subsidiar, e portanto quem, né? Porque a narrativa ela é resultado de um corpo que fala, então essa narrativa é que vai subsidiar a organização, né, das condições do imaginário social. Quer ver o exemplo? O que se desdobra desse exemplo que eu dei, pensando a definição, né, a estrutura dessa determinação do imaginário social? Eu digo, pois bem, essa pessoa que estava aqui mais próxima dos objetos, ela olhou e viu um estojo, e nesse estojo ela viu que tinha uma régua. Ela estava tão próxima, ela tinha tantas condições para fazer o detalhamento, que ela falou, inclusive, da medida da régua. E ela viu que dentro do estojo tinha uma régua que media de 1 a 15 centímetros. Segundo ela, né? De 1 a 15. E aí, essa pessoa aqui nem régua tinha visto. Essa aqui mais ou menos, essa aqui viu, mas não viu a medida, essa aqui também não viu régua. Como essa aqui ela detalhou mais e foi eleita a narrativa mais importante, porque mais detalhou, a existência da régua passa a se dar a partir do que essa corporeidade aqui, do que essa pessoa, essa localização corporal aqui, falou sobre a régua. Por quê? Porque essas outras pessoas aqui, elas não viram a régua. E não é que elas não tenham experiência com régua, ou que não tenham visto a régua. Talvez tenham visto, mas tenham considerado como foco mais importante, dada a sua distância, a experiência que estava tendo, que a régua não fosse prioritária para ser narrada, né? Mas essa pessoa aqui falou que essa régua tem 15 centímetros. Para essas outras pessoas aqui, portanto, a régua passa a existir como 15 centímetros. Por quê? Porque foi essa narrativa a eleita como sendo a melhor. Essa narrativa que foi coroada, foi designada a mais importante, portanto, a verdadeira e, portanto, a mais rica do país, né, foi o que eu disse, é como se ela tivesse a autorização discursiva, ou seja, é o discurso mais apropriado, é o discurso que vai se tornar modelo, é a explicação sobre o fenômeno que está sendo discutido, está sendo falado, está sendo abordado. Essa vai ser a descrição, a narrativa apropriada, eleita a melhor. Quando você define qual a narrativa é a principal, é como se essas outras narrativas fossem o quê? Inferiorizadas e até o quê? Anuladas, esvaziadas, fossem designadas ao não ser, ou seja, a não existência de narrativa. Né? Se a régua existe para essa aqui com 15 centímetros, para essa aqui, no momento em que ela é secundarizada por não ser escolhida como importante, ela passa, inclusive, a nem ter régua, a nem ter autorização para falar da régua, por exemplo. Então, a régua aqui não tinha 15 centímetros? Ok. Aí eu faço o exercício, isso acontece nas práticas que eu faço em sala. Eu vou lá, pego o estojo e abro. Eu sei que tem uma régua lá, que ela é dobrável, que ela é flexível. Eu falo, mas essa régua, no fato, ela não tem 15 centímetros, ela tem 30. Aí eu abro a régua e fica todo mundo. E eu disse assim, só que agora
já não vai ter mais importância. Por quê? Porque uma narrativa já foi definida como sendo a verdadeira. Qual? Que a régua tem 15 centímetros. Essa narrativa já o quê? Definiu, determinou o imaginário social. O imaginário social nessa sala agora trabalha com a compreensão de que a régua tem 15 centímetros. Ela foi autorizada, ela foi eleita o modelo referência. E já pensou se esse estojo que tem essa régua fosse uma pessoa que estivesse aqui atrás, ó, que não falou da régua, mas sabia que a régua tinha 30 centímetros, mesmo que essa pessoa que fale, não, mas eu não falei da régua, mas eu sei que tem 30 centímetros. Essa pessoa aqui viu a régua, mas não conseguiu ver que ela estava dobrada. Essa pessoa que estava aqui, ó, escondidinha, que falou muito pouco da narrativa, ela não está mais autorizada a falar. Portanto, o que vai acontecer? A narrativa dela, ainda que seja verdadeira, de acordo com o fato, né, ela tenha mais experiência, embora o campo de visão aqui não estivesse favorável naquele momento, mas a régua é dela, o estojo, o material fosse dela, ela não está mais autorizada a definir o que é o fato e o que não é. Isso é um exemplo muito simplório do que é o regime de autorização discursiva, que é transformado uma narrativa que é transformada em hegemônica universal e que vai valer para todo mundo. Então, o que é interessante nesse exercício e aqui trabalhando o regime de autorização discursiva da Djamila? Na medida em que elege-se uma narrativa como sendo a verdadeira, e não se trabalha as diferentes localizações na sociedade e, portanto, as diferentes narrativas sobre o fenômeno, sobre as experiências, nós temos o quê? Um apagamento dos corpos. Por quê? Nós temos um apagamento das narrativas. Portanto, quando a gente trabalha o conceito de lugar de fala, necessariamente a gente tem que compreender de onde esse corpo fala. Por quê? O discurso que esse corpo vai fazer, ele está espacializado, ele está condicionado ao lugar de onde fala. E esse lugar de onde cada corpo fala, lembrando os capítulos anteriores do livro da Djamila, estão vinculados à pirâmide social do poder. Os corpos na sociedade, eles estão localizados dentro de uma pirâmide social de poder. Aí nós temos que lembrar daquelas quatro camadas da sociedade segundo a Djamila, né? A primeiro o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Então, não há um discurso universal e único, hegemônico na sociedade. Há uma autorização que o torna hegemônico. Mas o lugar de fala é um instrumento teórico de compreensão que olha para a sociedade e diz, não, há várias narrativas, há vários discursos, e os discursos correspondem aos lugares, à espacialização dos corpos na sociedade, né? Então veja que, por isso que a Djamila, ao falar de regime de autorização discursiva, trata o lugar de fala como a possibilidade de um rompimento com esse discurso hegemônico universal. E por que isso é importante? Porque no momento em que, e para mim é um dos desdobramentos fundamentais dessa reflexão da Djamila, no momento em que a gente percebe que há uma definição das narrativas como sendo qual é a mais importante, há uma ocultação ou um falseamento dos critérios que possibilitam designar essa corporeidade como sendo a mais legítima em termos de estruturação do imaginário social. Ou seja, de definir quem pode e controlar quem pode, quem não pode, o que não pode, quando pode, como pode, né? Ou seja, os critérios são ocultos, eles são falseados, porque essa pessoa aqui foi definida como mais importante, a narrativa mais importante, porque ela detalhou mais os fenômenos, mas em momento algum foi colocado em evidência que ela detalhou mais porque ela estava diante, ela estava em cima do fenômeno, ela tinha várias condições que a
e são palavras que as próprias turmas utilizam, né? Ela estava numa condição que elas se colocava como privilegiada. Ela estava privilegiada em termos de visão do fenômeno. Enquanto essa que via, mas via com uma certa desvantagem, porque ela estava mais distante, tinha objetos na frente dela. Ou seja, essas condições, quando se elege uma única narrativa, elas não são apresentadas, né? Então, falar desse conceito da Djamila, tratar desse conceito, possibilita entender quais as possibilidades de rompimento com o discurso hegemônico, né? na sociedade. Como que se dá o poder e o controle? Ora, se essa pessoa aqui que tem a narrativa de quantos centímetros tem a régua, se algum dia ela falar assim, nossa, eu estou precisando de uma régua de 30 centímetros para fazer uma atividade prática, e essa pessoa aqui atrás fala assim, eu posso, eu tenho a minha régua que está aí, ela tem 30 centímetros. Essa aqui, ó, ela pode, ela está autorizada, ela vai dizer, não, você não tem como emprestar porque a sua régua só tem 15 centímetros, eu preciso de uma de 30. Ou seja, ela vai dizer quem pode ou não emprestar uma régua, porque ela quem tem a narrativa que legitima se tem ou não. E se ela quem sabe da narrativa, ela quem diz, quem define o que pode um corpo, o que não pode na sociedade, ela também controla. Ora, se você não tem uma régua de 30 centímetros, você só vai poder emprestar quando eu precisar de uma régua de 15 centímetros. Você não vai poder emprestar régua para ninguém que precise para uma atividade que necessite de 30 centímetros. Você vai poder emprestar, então, apenas com 15. Há um controle, ela sempre vai saber, quando tiver 15 centímetros, essa pessoa aqui participa do processo. Quando precisar de 30, essa pessoa está excluída do processo. Então, veja que a definição da autorização discursiva, ela é extremamente importante para pensar a pirâmide social do poder na Djamila. Então é isso, né? É um momento muito importante que eu vejo no texto Lugar de Fala, e que embora seja uma passagem objetiva e rápida que ela faz, rápida no sentido, né, de não ficar bastante tempo nesse tema, se a gente abrir o texto e conversar com a Djamila, a partir das referências que ela tá atrás, a gente vai ver que é uma reflexão filosófica muitíssimo importante que subsidia a definição do lugar de fala. Então é isso, até a próxima.